Num futuro próximo, os jogos de realidade virtual tornaram-se incrivelmente populares em todo o mundo. Por causa disso, muitas empresas de desenvolvimento aderiram à tendência de criar tais jogos. Como resultado, a luta entre eles tornou-se cada vez mais acirrada com o tempo. As grandes empresas estão constantemente tentando criar jogos da mais alta qualidade possível. O personagem principal foi um dos que cria esses jogos com o apoio da inteligência artificial. O cara foi saudado por um holograma de uma garota e disse que a partir de agora ela o ajudaria. A menina pediu para chamá-la de Grace. Ela tinha olhos grandes e longos cabelos dourados. O próprio cara tinha uma aparência comum e usava óculos, mas mesmo assim era o principal desenvolvedor de uma empresa de jogos e seu nome era Murphy. Grace era a inteligência artificial existente mais avançada em todo o mundo. E então Grace e Murphy começaram a criar jogos juntos. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, eles encontraram muitos erros de sistema, bugs e outras dificuldades. Eles ouviram coisas diferentes no jogo, às vezes quase foram inundados, às vezes quase foram mortos por um raio, mas não desistiram. Eles passaram por uma jornada difícil para superar todas as dificuldades. Mas logo, com a ajuda de Grace, Murphy ficou livre para abrir suas asas criativas. Murphy continuou enfrentando diversas dificuldades, mas Grace sempre esteve lá para ajudar o cara em seu trabalho. E então chegou o dia em que Murphy e Grace alcançaram o resultado pelo qual vinham trabalhando há tanto tempo. Finalmente, eles puderam olhar ao redor do mundo do jogo criado e tinham sorrisos sinceros em seus rostos, significando felicidade. Finalmente, eles criaram um jogo que todos os futuros usuários considerarão de alta qualidade. Este jogo foi reconhecido como o melhor RPG de realidade virtual online multijogador massivo. Murphy conseguiu criar um jogo online com um mundo de fantasia de Wing. Um dia o cara estava trabalhando na finalização do jogo. De repente Grace se virou para ele. Murphy perguntou o que aconteceu. A menina perguntou o que aconteceria com ela quando terminassem o jogo. O jovem respondeu com um sorriso que ela se tornaria a deusa deste lugar, e pediu a Grace que cuidasse deste mundo. Mas a inteligência artificial, ao que parece, não ficou muito feliz com essa notícia. Ela perguntou a Murphy se isso significava que ela e o senhor logo se despediriam. O cara ficou confuso com essas palavras. O próprio Murphy não esperava que isso pudesse acontecer. O jovem ofereceu à garota a opção de contatá-lo e no futuro muitos outros projetos seriam criados. Mas Grace nem deu mais ouvidos ao cara. Ela se virou e disse que dificilmente ajudaria com eles, já que estaria ocupada aqui. Murphy concordou com a garota. Ele disse que ela provavelmente estava certa, pois ela teria muito trabalho se começasse a administrar o jogo inteiro. Grace começou pensativa que um dia, quando este mundo chegou ao fim, como agora, a menina pediu ao jovem que ficasse com ela. A inteligência artificial voltou-se para o desenvolvedor e deu um sorriso sincero e gentil. Murphy abriu os olhos surpreso e ficou em silêncio porque não sabia o que responder. Por algum tempo depois, o desenvolvedor sentou em uma cadeira e disse alguma coisa. Parecia desgrenhado. No final resumiu que é assim que vê a próxima grande atualização. Já se passou muito tempo desde que a empresa lançou o Wing Online, já há 5 anos. Uma das pessoas presentes na sala de discussão dialogou com Murphy. Ele era o diretor-geral do departamento comercial da empresa e seu nome era Sam. O homem disse que antes tinha um número estável de jogadores, mas recentemente o seu número começou a cair, o que fez com que as vendas também diminuíssem. Sam acrescentou que o departamento comercial estava propondo adicionar um sistema de pagamento no jogo na atualização da 6ª temporada, ao que Murphy se perguntou indignado por que diabos. O gerente-geral do departamento comercial ficou chocado, pois esperava que Murphy aprovasse a proposta. Mas o desenvolvedor continuou sentado com as mãos atrás da cabeça. Ele perguntou irritado a Sam quem lhe permitiu adicionar este sistema de pagamento. Mas o homem, um pouco confuso, respondeu que tudo isso era para benefício da empresa. Mas Murphy repetiu a frase do diretor e sugeriu que, se pensasse assim, os demais executivos deveriam concordar em vender as ações da empresa no final do ano. Alguns dos presentes sentaram-se, mantendo o rosto sério, e alguns começaram a se preocupar abertamente, porque as palavras de Murphy revelaram-se verdadeiras. O desenvolvedor acrescentou com um sorriso maligno que achava que essa decisão aumentaria pelo menos um pouco o preço e disse-lhes para agirem. Um dos homens presentes disse-lhe para parar de discutir essas coisas aqui. Murphy continuou dizendo que eles deveriam lançar uma melhoria no servidor em seguida, mas se eles planejam torná-lo um gerador de dinheiro, a venda no atacado das ações depois que o preço subir acabará prejudicando ainda mais a empresa.
O desenvolvedor concluiu que tudo isso levará ao fim do jogo e o equilíbrio entre os pequenos investidores será destruído. Murphy perguntou ao CEO quantas empresas faliram pelo mesmo motivo, devido à introdução de um sistema de pagamento no jogo. Concluindo, o desenvolvedor disse que tudo isso não acontecerá enquanto ele trabalhar aqui. O cara disse que não permitiria que trapaceassem no jogo que ele criou, mas todos os homens reunidos no salão ficaram em silêncio tenso, e o diretor-geral ficou atormentado pela excitação porque seu plano insidioso foi tão facilmente revelado. Um dos presentes não aguentou e gritou para Murphy que ele estava maluco e que ninguém ia trapacear, mas o cara disse que se quisessem sempre poderiam demiti-lo. O desenvolvedor se levantou da cadeira e se dirigiu para a saída, mas ao sair acrescentou que não tiveram coragem para isso. Murphy disse que se decidirem demiti-lo, não deveriam esperar que ele mudasse de ideia. Com essas palavras, o cara bateu a porta da sala de discussão com toda a força. Os homens que ficaram no salão começaram a discutir o comportamento do incorporador, xingaram-no, disseram que a reunião estava apenas começando, mas imediatamente terminou em briga, mas alguém disse que nada poderia ser feito, afinal, ele era o criador do jogo. Mas outros disseram que ainda era impossível se comportar assim e decidiram tentar persuadi-lo, mas o próprio diretor-geral ficou calado, parecia muito sombrio. Enquanto isso, Murphy caminhava irritado pelo corredor, pensando que o filho do presidente tinha uma aparência muito desconfiada. 3 dias se passaram. Durante o dia algo estranho aconteceu na praça principal do jogo online Wing. Todos os participantes do jogo permaneceram calmamente na praça. De repente, um jogador apareceu na praça. Todos os presentes imediatamente o notaram. Alguns simplesmente se viraram e olharam para ele, enquanto outros ficaram surpresos e até em pânico. O jogador começou a ser envolvido por algo pequeno e preto, semelhante a aglomerados de aura. O próprio jogador estendeu a mão e pediu com força a ajuda de personagens com habilidades de cura. Mas aí o jogador caiu de joelhos. Os presentes começaram a suspeitar que o cara estava envenenado com alguma coisa. Um dos jogadores mandou usar rapidamente a purificação nele. Uma garota com um cajado emergiu da multidão de jogadores e decidiu ajudar o jogador envenenado em sua limpeza energética, que remove status negativos do alvo. A purificação foi direcionada ao jogador e começou a afetá-lo, mas a aura negra de veneno se espalhou mais rápido. A infecção consumiu metade do corpo do cara e metade caiu no chão. Todos os presentes ficaram chocados, não entenderam se o cara morreu ou não. Surgiu um status de que o cara havia virado pó, que ninguém entendeu. O resto dos jogadores ficaram envoltos em pânico e medo, à medida que a poeira negra começou a se espalhar ainda mais. Depois de algum tempo, a informação sobre este incidente chegou à sede do jogo, e o quadro de mensagens da comunidade estava repleto de mensagens. John, que era o chefe do departamento de garantia de qualidade, invadiu o escritório de Murphy e disse ao desenvolvedor que parecia que o jogo estava se espalhando para uma epidemia incurável. O cara acrescentou que o problema é que se você morrer por causa desse vírus, sua conta e seu personagem desaparecem para sempre. Murphy estava calmo, disse que iria verificar agora. O desenvolvedor acrescentou que o problema não deveria ser sério e pediu a John que não se preocupasse, pois iriam restaurar as contas quando ele terminasse a verificação, mas o chefe do departamento de garantia de qualidade não tinha certeza das palavras do cara. Portanto, John acrescentou que, com toda probabilidade, isso não será fácil de consertar, porque os jogadores estão enlouquecendo. Mas Murphy não ouviu mais, ele fechou a cabine de jogo e entrou pessoalmente no jogo para descobrir o que estava acontecendo nele. Uma mensagem do sistema apareceu na tela, solicitando que o cara selecionasse o modo que deseja acessar. O jovem responde ao sistema que deseja selecionar o modo desenvolvedor. Uma nova mensagem do sistema aparece na tela informando que está sendo estabelecida uma conexão com o modo desenvolvedor. Murphy foi instantaneamente transportado para o espaço de jogo. E aí o cara apareceu no jogo na praça principal. O cara cumprimentou todos os jogadores e se apresentou como Game Master Anchove. No mesmo momento os jogadores perguntaram por que ele não conseguia consertar o jogo. O desenvolvedor explicou que atualmente está tentando descobrir a causa do problema atual e corrigi-lo o mais rápido possível. Mas os jogadores ficaram indignados com a forma como um personagem poderia desaparecer completamente e pediram ao Anchove para garantir que eles retornassem. O desenvolvedor postou uma mensagem informando que uma verificação urgente seria realizada, mas as pessoas começaram a ficar ainda mais indignadas. Anchove adicionou mensagens de que contas de usuários e personagens serão retornados após verificação, todos serão restaurados. Mas a insatisfação dos jogadores só cresceu, então o desenvolvedor simplesmente desligou.
Anchova foi transportada para outro local do jogo, onde não havia personagens, para finalmente ficar em silêncio. O cara percebeu a poeira preta voando, pegou uma parte dela e percebeu que se tratava de uma epidemia que ele havia criado. O plano do jovem era semear o pânico no jogo, espalhar o status de epidemia por todo o espaço do jogo. Anchova queria infectar todos os jogadores com esta epidemia. Mas então Murphy percebeu que as coisas eram muito mais sérias do que ele imaginava. Então Grace voltou-se para Anchova, que perguntou por que o cara estava conduzindo um experimento tão terrível. Mas Murphy respondeu com um sorriso que o apresentaria como uma homenagem aos jogos clássicos. O desenvolvedor falou sobre o mais famoso RPG online multijogador massivo dos anos 2000, no qual surgiu um bug que causou uma epidemia. Grace ficou surpresa e perguntou novamente, esclareceu Murphy, acrescentando que o problema se tornou tão sério que até documentos relacionados ao jogo foram publicados. O jovem disse que não tinha visto eventos de jogos tão clássicos em outros jogos modernos, então tentou recriá-los neste jogo. Murphy acrescentou que o problema é que se tornou um bug fatal que não pode ser controlado pelo sistema do jogo. O jovem considerou isso um desperdício, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. O cara pediu para Grace apagar todos os dados daqui, a garota respondeu com aprovação. E, em teoria, tudo deveria ter passado, mas a epidemia permaneceu. Anchova começou a suspeitar que tudo era por causa de Grace. Murphy pediu à inteligência artificial que informasse o status atual. Mas Grace não respondeu. De repente as palavras de alguém foram ouvidas pelas costas do cara que ninguém iria responder, não importa o quanto ele ligasse. Então o CEO Sam apareceu ao lado de Murphy. O homem anunciou ao Anchova que a partir de agora não terá acesso aos dados deste jogo. O desenvolvedor se virou e perguntou com raiva ao diretor do que ele estava falando. Mas Sam respondeu ao cara com alegria no rosto que ele estava dizendo que estava demitido. O rosto de Murphy ficou cheio de choque e perplexidade com o anúncio repentino do CEO. Sam explicou que no noticiário de hoje, o grave incidente que aconteceu neste jogo foi por causa de um funcionário que se rebelou contra a empresa. Ele criou deliberadamente um plano para destruí-la. E a empresa, ao saber disso, decidiu demiti-lo. A partir dessas palavras Murphy ficou em estado de estupor e permaneceu em silêncio. O diretor acrescentou ainda que o cara vai obrigá-lo a pagar os danos por meio de advogados. Anchova perguntou a Sam se ele mesmo inventou isso, mas ele respondeu que Murphy não deveria se preocupar, pois faria todos os esforços para liderar o projeto no lugar do cara. O CEO disse que o desenvolvedor estava dando uma mordida grande demais para ele mastigar. Com essas palavras, Anchova socou Sam, agarrando-o pelo colarinho com a outra mão. A alguns centímetros do rosto do CEO, algo interrompeu o golpe. Grace voou do céu em super velocidade, quebrando as telhas em enormes blocos com o poder de sua aterrissagem. A cabeça do cara foi pressionada contra as lajes de pedra por uma forte colisão. Grace se elevou acima do desenvolvedor, bloqueando o sol. A garota pressionou o rosto do rapaz firmemente no chão com o pé. O jovem não entendeu o motivo de sua ação repentina. Anchova foi abordada pelo CEO, que riu maldosamente disso. Sam perguntou o que Murphy pensava e como foi se reunir com seu ex-parceiro dessa forma. O homem acrescentou uma pergunta sobre se o jovem esperava a lealdade da inteligência artificial, mas Anchova tentou se indignar por ele não deixar assim. O CEO riu e repetiu as palavras do cara e disse que ele estava louco. Sam perguntou ao desenvolvedor o que ele achava que o homem estava fazendo durante todo o tempo em que Anchova viveu no mundo virtual. O diretor disse ao jovem que no mundo real ele era apenas uma engrenagem de um mecanismo muito maior e que para sobreviver precisava se adaptar. E no final, Sam sugeriu que o cara se recompusesse e adicionasse um senso de realidade ao seu próprio algoritmo. O homem disse a Murphy que mesmo que não fizesse isso, teria que procurar um bom advogado para pagar até o último centavo e no final do monólogo lhe desejou boa sorte. Anchova prometeu mentalmente que Sam não teria sucesso, porque Murphy já havia decidido que poria pessoalmente fim a este mundo. Naquele momento, o rosto do cara foi iluminado pela luz da sala e as portas da cabine de jogo se abriram. Os seguranças estavam reunidos no estande, esperando o cara sair. Murphy prometeu mentalmente que em breve o CEO veria o pior final possível, o final ruim. Houve notícias na TV de que, em uma grande empresa coreana de desenvolvimento de jogos, um dos funcionários disse que não gostava das políticas da empresa. Acontece que ele adicionou deliberadamente um bug de vírus ao jogo. Mais de 70% das vendas anuais desta empresa vem do jogo online Wing. O jovem assistiu ao noticiário e conversou mentalmente com Sam, alegando que seu plano era imperfeito. Murphy sabia que se o jogo morresse, a própria empresa morreria.
Anchova decidiu trocar as roupas de casa pelas de brincar. O cara novamente falou mentalmente ao CEO que, embora ele tenha dito que talvez Murphy fosse apenas um pequeno detalhe na realidade, mas na realidade virtual ele era um deus. O cara colocou um capacete de jogo e disse mentalmente a Sam que eles se viriam em breve, porque Deus está muito zangado. O jovem sentou-se na cadeira de jogo para entrar no jogo. O plano do cara era começar o fim do mundo no Ving Online. E então Murphy mudou para a dimensão dos jogos. Alguém se dirigiu ao cara, chamando-o de mestre. O menino não identificado disse a Anchova que estava preocupado porque o jovem não havia se conectado online ontem e perguntou se Murphy estava ferido. O nome desse cara era Oasis. Foi ele quem substituiu Grace quando ela se tornou a inteligência artificial desse mundo. E o cara adquiriu a inteligência artificial com o dinheiro da empresa. Mas o Oasis foi registrado na conta pessoal do Anchova, então não desapareceu. O cara explicou à inteligência artificial que tinha alguns assuntos pendentes e imediatamente perguntou ao Oasis se ele recebia notificações todos os dias. O menino respondeu afirmativamente e disse que a organização havia lhe enviado uma carta. A inteligência artificial abriu a carta e começou a lê-la. Oasis ficou horrorizado com a notícia de que seu mestre havia sido demitido. Ele percebeu que ainda não havia recuperado o juízo. A inteligência artificial percebeu que Murphy não conseguia acessar os servidores dos desenvolvedores do jogo. O menino imediatamente tentou consolar seu mestre, dizendo-lhe que esta empresa não era a única que se dedicava ao desenvolvimento e que havia muitos lugares que precisavam de pessoas capazes como ele. Mas Murphy rejeitou as propostas do Oasis, dizendo-lhe que não precisava disso. O jovem ordenou que a inteligência artificial abrisse um canal de conexão. Anchova explicou que o endereço está disfarçado, como se viesse da China, e todos os arquivos onde estão registradas informações importantes sobre o funcionamento do sistema são falsificados para contas diferentes. O cara acrescentou que se pelo menos um deles for rastreado, ele deveria se livrar de todos. Oasis respondeu que entendia, mas não sabia por que isso era necessário. Murphy pediu ao menino que ouvisse com mais atenção. O cara continuou que a partir de agora eles vão começar a destruir o jogo Online. Com estas palavras, o jovem apertou o botão para entrar no jogo. Ícones apareceram na tela que diziam violência, medo, crime, comportamento impróprio, e também apareceu uma notificação do sistema de que o jogo contém conteúdo extremo e conselhos para não jogar se você tiver psique e corpo fracos, e assim por diante. Anchova entrou no espaço de jogo, onde foi recebido por Oasis, que estava vestido com roupas de mulher. O menino cumprimentou seu mestre, dizendo que estava aqui. Murphy ficou bravo com ele porque demorou muito para simplesmente criar um personagem, mas Oasis explicou que esta foi a primeira vez que ele se tornou um personagem no jogo, e é por isso que a personalização demorou tanto. A inteligência artificial ficou feliz por finalmente ter um corpo real, mas isso irritou Anchova. O Oasis brilhava de felicidade, era interessante e emocionante para ele, ele gostava dessa sensação maravilhosa. Mas, para grande pesar do menino, Murphy não compartilhou sua alegria e seguiu em frente, deixando para trás a alegre inteligência artificial. Oasis percebeu que seu mestre havia chegado muito à frente dele e correu para alcançá-lo, implorando-lhe que esperasse para que pudessem ir juntos. Os caras vieram para alguma vila, era bem animado lá. Devido à desconexão do sistema da organização, todas as informações online relacionadas ao foram zeradas, então tudo parece novo. Portanto, Murphy esperou por mais, e o Oasis o seguiu e brilhou de alegria. Anchova não entendia por que sua inteligência artificial estava tão feliz. Enquanto isso, o menino pensava sonhadoramente em aventuras com seu mestre. Para ele eram como um sonho. Oasis perguntou ao seu mestre o que eles fariam e imediatamente sugeriu que, por serem de nível baixo, poderiam caçar esquilos, já que eram apenas de nível 1. O menino continuou a raciocinar que primeiro eles assumiriam a tarefa do chefe da aldeia. Mas Anchova o interrompeu e pediu que segurasse a tocha no frango. Oasis não entendia quais eram as ações de seu mestre. Portanto, a inteligência artificial decidiu perguntar a Murphy por que eles precisavam de uma tocha. Mas o cara ficou imediatamente surpreso com o tipo de pergunta que ele estava fazendo e respondeu que a tocha era necessária, claro, para incêndio criminoso. Com essas palavras, Anchova ateou fogo a um palheiro próximo com uma tocha. Oasis ficou horrorizado com as ações de seu mestre, mas Murphy disse alegremente ao menino para repetir depois dele, porque eles precisavam de um personagem com notoriedade. De repente, as chamas do fogo se espalharam por todas as casas da vila, e apareceu uma mensagem do sistema informando que o sujeito havia cometido um crime, pelo qual ganhou 10 pontos de desonra.
Murphy ficou surpreso que colocar fogo em uma casa só deu 10 infâmias, mas sugeriu que poderia ser porque eles estavam em uma vila novata. De repente, um velho se aproximou do jovem e puxou-o pelo ombro. O avô exigiu que Anchova parasse imediatamente, mas Murphy, com um rosto calmo, ateou fogo nas roupas do velho. O avô instantaneamente pegou fogo e gritou de dor pelas queimaduras. Só agora Oasis percebeu que isso não era uma aventura, mas um crime. Apareceu uma mensagem do sistema informando que Murphy havia matado um personagem não jogador e ganhou 100 pontos de desonra. O cara ficou feliz e disse que sabia que o sistema do jogo daria muitos pontos por matar personagens não jogadores. A inteligência artificial ficou indignada e perguntou o que seu mestre estava fazendo, mas o jovem disse para ele não se preocupar, pois ele ressuscitaria de qualquer maneira. E então o cadáver do velho desapareceu instantaneamente. Mas muito perto, um novo holograma do personagem não jogador do velho começou a aparecer. O avô aproximou-se do rapaz e cumprimentou-o, apresentando-se como o chefe desta aldeia. Mas Murphy imediatamente trouxe uma tocha com fogo para ele, fazendo com que o velho pegasse fogo. O jovem ficou encantado ao descobrir uma maneira fácil de ganhar pontos de desonra. Enquanto isso, Oasis assistiu horrorizado às ações de seu mestre e rezou para que pelo menos alguém o detivesse. De repente, ouviu-se o grito de alguém, indicando o que estava acontecendo com os rapazes. Uma multidão de aldeões apontou para Murphy, que ateou fogo em sua aldeia e se dirigiu para um confronto com ele. Eles já estavam a alguns metros de Anchova e estavam armados. Oasis implorou mentalmente para que parassem seu mestre louco, mas Murphy lidou com eles da mesma forma que com o chefe da aldeia. Alguns dos residentes sobreviventes fugiram com medo da ferocidade da Anchova. Enquanto isso, o sistema exibia mensagens, uma após a outra, de que o cara havia matado um NPC e ganhado 100 pontos de infâmia. A inteligência artificial percebeu que seu mestre disse essas palavras com seriedade. Oasis quase chorou de horror com o que estava acontecendo. Afinal, Murphy realmente vai acabar com o jogo online Wing. De repente, os cavaleiros correram até os rapazes. Eles cercaram os criminosos e ordenaram que ficassem de pé, pois foram presos por crimes. Todos os cavaleiros estavam armados com lanças e apontavam-nas para os jovens. Oasis ficou com medo, sem entender o que fazer a seguir, mas Murphy sorriu maliciosamente. Os caras foram colocados em uma carruagem e levados para algum lugar. A carroça foi cercada por mais 3 cavaleiros como apoio. Enquanto isso, na carruagem, o jovem olhava os pontos de desonra conquistados, eram 2140. E a inteligência artificial ficou chateada e não conseguiu acreditar que eles foram para a prisão desde o início. Anchova tranquilizou o menino, dizendo que um lugar diferente aguarda os recém-chegados. Isso é uma vantagem para os jogadores novatos, para facilitar a habituação. O cara acrescentou que mesmo sendo iniciante ainda dá para ganhar dinheiro com a desonra e perguntou à inteligência artificial o que aconteceria então. Oasis respondeu que não sabia. Murphy explicou que neste caso a vila dos recém-chegados se transformaria em uma cidade do crime. Enquanto isso, os rapazes já haviam sido levados ao local. Era bastante espaçoso e havia alguns objetos ali. Murphy sentou-se no chão. Os criminosos foram rudemente empurrados para alguma sala. O cavaleiro disse com raiva que esta vala lhes convinha perfeitamente. Por fim, o homem cuspiu na direção dos rapazes e saiu. Os caras ficaram neste lugar, e os próprios cavaleiros cuidaram de seus negócios. Murphy explicou ao menino que se um jogador atingir um determinado número de pontos de desonra, ele receberá uma recompensa. Agora os guardas não o estavam atacando, mas os bandidos estavam caçando. Esta é a única cidade onde jogadores com má reputação podem sobreviver. Esta cidade é chamada de Subterrânea. Oasis perguntou se havia algum ponto positivo nesta cidade. O jovem respondeu-lhe que em vez deles os rapazes poderiam assumir uma tarefa oculta que ninguém jamais havia recebido. Esta era uma missão de vilão, disponível apenas para os piores jogadores do mundo. A inteligência artificial percebeu que se tratava diretamente de seu mestre e achou que seria bastante eficaz se Murphy mirasse nele. Mas Anchova explicou ao menino que na verdade não, era apenas um passo desesperado. Oasis perguntou ao cara por que ele estava correndo riscos naquela época. Murphy explicou que trabalhou muito para desenvolver essa tarefa, mas ninguém a conhece ou a utiliza. O cara acrescentou que isso é extremamente triste. De repente, alguém ligou para os caras. Um homem com uma capa preta apareceu na escuridão e ordenou aos jovens que se aproximassem dele. Os rapazes hesitaram surpresos, mas o homem repetiu o pedido e acrescentou que tinha boas notícias para eles. Murphy explicou à inteligência artificial que este homem é um personagem não jogador que está executando esta tarefa.
O estranho disse que não conseguia acreditar que o jovem já tivesse ganhado tanta desonra, parecia-lhe que o cara não era um dos vilões de sempre. O homem se apresentou como Din, ele era um mago das trevas. Din acrescentou que os caras pareciam prontos para servir o Lorde das Trevas. Uma tela de holograma com uma notificação do sistema apareceu na frente dos meninos. A mensagem diz que o Mago das Trevas Din está tentando torná-los membros do culto das trevas. A condição da tarefa era ganhar mais de 1000 pontos de desonra como um recém-chegado, então a classe mudará para um Mago das Trevas oculto. Oasis disse ao mestre que isso era incrível, então era isso que ele queria. Mas Marf, sorrindo maliciosamente, convocou uma tocha de fogo. Anchova olha para o menino interrogativamente. A inteligência artificial começou a duvidar da sua suposição. Naquele momento, o jovem direcionou a chama da tocha para o mago Din. Oasis gritou, pediu para o cara parar, pois o mágico poderia dar uma aula escondida para ele e esclarecer se foi para isso que seu mestre veio. Mas Marf não parou. O menino gritou para ele porque o cara continuou a matar o mágico Din. A inteligência artificial chamou Anchova de louco, mas o cara explicou que não era um pervertido por matar um NPC sem motivo. De repente, o corpo carbonizado de Din levantou-se do chão. Uma cortina azul densa e sombria de energia se formou sobre o mago. Oasis ficou surpreso com o que viu e ficou assustado. E Marf sorriu maliciosamente, porque parecia que tudo estava indo conforme seu plano. O corpo carbonizado do mago começou a mudar, seus membros começaram a ficar cobertos por uma armadura. Alguns momentos depois, um cavaleiro apareceu na frente dos rapazes, coberto por essa energia azul escura. A entidade sombria falou. Ela disse que não conseguia acreditar que o cara matou o Din, e o cavaleiro acrescentou que há muito esperava por pessoas como Marf, completamente imbuídas do mal. Por alguma razão, a inteligência artificial sentiu-se insultada. A entidade se apresentou como Terry, comandante dos Cavaleiros das Trevas, e ordenou que o seguisse. Terry disse que encontraria um uso adequado para sua raiva, então uma tela de holograma apareceu com uma notificação do sistema de que Terry, o comandante dos Cavaleiros das Trevas, queria criar um personagem Lorde das Trevas. E a recompensa da tarefa era mudar o classe para um Cavaleiro das Trevas oculto. O jovem explicou ao Oasis que estava apenas procurando pelo Cavaleiro das Trevas. A inteligência artificial ficou surpresa com as palavras do cara e pareceu gostar do conteúdo. O menino convidou o cavaleiro para irem juntos, e os meninos seguiram pelo portal escuro. O local mudou para um ainda mais sombrio. A nova sala lembrava um castelo medieval. Era iluminada por tochas acesas. Terry e os jovens acenderam algum tipo de círculo espírita. O cavaleiro deu as boas-vindas aos vilões do novo local. Mas Terry disse que antes de conceder o título de Cavaleiro das Trevas aos rapazes, ele pediu permissão para fazer algumas perguntas. O cavaleiro começou no Oasis. Ele o chamou. Marf explicou calmamente a inteligência artificial para dar uma resposta negativa à pergunta de Terry, porque ele teria outra tarefa. Mas o menino ficou indignado, chamou o senhor de mesquinho, pois quer se apropriar de todos os trabalhos da aula só para ele, mas Anchova explicou ao menino que eles deveriam avançar juntos. Se ambos forem da mesma turma, então o equilíbrio da grupo ficará chateado. Marf acrescentou ao Oasis para não se preocupar, pois a segunda missão seria perfeita para ele. O Cavaleiro das Trevas voltou seu olhar para a inteligência artificial, deixando-o chocado. Terry disse que o único e absoluto governante deste mundo é a Estrela Negra. O Oasis concorda com isso. Depois de hesitar por um segundo, o menino dá uma resposta negativa ao cavaleiro. Essa resposta deixa Terry furioso. Ele gritou com o menino, como ele ousa negar a Estrela Negra, e anunciou ao Oasis que não havia passado. O Cavaleiro das Trevas afugentou a inteligência artificial. Terry virou-se para Marf e fez-lhe a mesma pergunta. A questão é se ele concorda. Com o que Marf concordou. Anchova acrescentou que a única pessoa capaz de governar o mundo só pode ser uma Estrela Negra. Terry elogiou o jovem pela excelente resposta. O Cavaleiro das Trevas perguntou ao cara, como servo de uma Estrela Negra, se Marf se dedicaria a um culto sombrio. O cara concordou com isso. Terry perguntou ao jovem, como membro dos Cavaleiros das Trevas, se ele assumiria a responsabilidade de destruir os seguidores da luz. Anchova respondeu que é exatamente isso que ele quer. A entidade elogiou o rapaz pela resposta e perguntou seu nome. O jovem se apresentou como Léo. O NPC fez uma última pergunta ao Anchova. Léo dedicará seu corpo e alma ao Lorde das Trevas. Uma mensagem do sistema apareceu com um texto que dizia que se o cara concordasse, ele se tornaria um Cavaleiro das Trevas e perguntou se ele concordava, com o que o cara concordou de bom grado.
Uma mensagem do sistema apareceu informando que Marf se tornou um Cavaleiro das Trevas. Uma amizade foi estabelecida com o culto das trevas. Os pontos de mana serão removidos. Todas as habilidades exigirão pontos de saúde. Todas as habilidades estão disponíveis apenas para Cavaleiros das Trevas. Elas serão desbloqueadas dependendo do nível do personagem. Outra mensagem dizia que a característica única do Cavaleiro das Trevas, o diabolismo, havia sido desbloqueada. O cara começou a raciocinar que se aumentasse o nível de desonra, ele poderia se tornar infinitamente mais forte. O cara acrescentou que seus indicadores serão zerados quando for pego pelos guardas, e o jovem terá que aumentar novamente o nível de todas as suas habilidades. Nessas condições extremas está a beleza da tarefa. Oasis ficou irritado com a ideia de que, em vez de aventura, eles teriam que cometer crimes e fugir. O cavaleiro parabenizou o jovem por se juntar aos Cavaleiros das Trevas e deu-lhe um pequeno presente. Era uma espada enorme. Mas Marf notou que o giz era muito pequeno e achou que era necessário instalar a arma original para que pudesse conseguir uma normal, e o sistema exibiu uma nova mensagem sobre o aparecimento da espada. O Cavaleiro das Trevas mandou o cara ir e espalhar o nome do culto das trevas por todo o continente. O Oasis queria sair para pegar a tarefa, mas Marf o impediu. O cara decide matar Terry, em prol de um futuro brilhante para o culto sombrio. O cara ergueu a espada contra o cavaleiro. No jogo, você ganha experiência e sobe de nível caçando monstros. O equipamento pode ser obtido comprando com o ouro recebido nas missões. Às vezes você pode coletar, ou você pode cozinhar. Junte-se a grupos com amigos, embarque em aventuras e faça viagens em grupo para masmorras. Afinal, esta é a essência de um RPG online multijogador massivo. Passar 9 horas hackeando um NPC que nem consegue responder é uma jogabilidade anormal. Mas se este for o caminho que o senhor escolheu, o Oasis decidiu seguir esse caminho. O menino agarrou a tocha com mais força e correu em direção ao cavaleiro para ajudar Marf. A inteligência artificial deu um pulo e ergueu a tocha direto no rosto do cavaleiro. Algumas das chamas tocaram a armadura de Terry. O jovem chamou o Oasis de tolo, porque o Cavaleiro das Trevas era imune ao fogo e o menino não era membro do culto das trevas. Anchove acrescentou que se um usuário não pertencente ao culto o atacar, Terry lutará. A inteligência artificial olhou de Marf para o Cavaleiro das Trevas. A entidade ergueu sua espada gigante para cima, com a intenção de atacar o Oasis que a atacou. Demorou apenas meio segundo para Terry decapitar o garoto fraco. O chefe da inteligência artificial voou para longe do campo de batalha. Apareceu uma mensagem do sistema, que sugeria que ele fosse revivido na aldeia, mas ao reavivar receberia uma penalidade de 3 dias por falta de experiência. Oasis chamou o senhor, mas Marf explicou-lhe que se ele parasse de atacar Terry, seus pontos de saúde seriam restaurados. Então o jovem pediu ao menino que esperasse um pouco. Anchova acrescentou que se renascesse na aldeia receberia multa, então o cara o aconselhou a nunca fazer isso. A inteligência artificial pediu ao mestre que se apressasse, mas 3 horas depois Marf ainda lutava contra o monstro. E finalmente o cara desfere um golpe esmagador no Cavaleiro das Trevas, cortando a cabeça da entidade. Anchova pega o capacete do inimigo e o levanta para mostrar o Oasis. O cara se gabou de ter conseguido vingar sua inteligência artificial, mas o menino pediu para ressuscitá-lo o mais rápido possível. Uma mensagem do sistema apareceu informando que a Pedra da Ressurreição havia sido usada. Marf trouxe o Oasis de volta à vida. A inteligência artificial esfregou o pescoço e disse que não queria que sua cabeça fosse decepada novamente. Mas Anchove só estava interessado no que aconteceu com Terry. O jovem aproximou-se do corpo do Cavaleiro das Trevas assassinado. Apareceu uma mensagem do sistema sobre o aparecimento de uma máscara. O cara notou que a máscara era de uma classe única, mas há restrições para mágicos abaixo do 85º nível, então o jovem não pode usá-la. Com isso, Marf a jogou de volta nos braços do Oasis. Anchova disse que venderia mais tarde, mas por enquanto pediu para ficar com a máscara. A inteligência artificial girou a máscara nas mãos, examinando-a. O menino teve uma sensação terrível. O segundo item largado pelo cavaleiro acabou sendo uma poção venenosa de basilisco. Marf disse que isso seria útil para ele. O terceiro item descartado foi uma chave desconhecida. Oasis ficou interessado em saber para que essa chave era necessária e começou a brilhar de sentimentos. Mas o cara respondeu que mais tarde contaria a ele sobre seu propósito. Mas a inteligência artificial começou a ficar indignada porque o cara estava jogando sozinho e não compartilhando nenhuma informação, e também cortaram sua cabeça. Oasis se perguntou por que ele e o mestre vieram aqui em primeiro lugar,
Marf pediu ao menino que não se ofendesse e puxou-o em direção ao portal para retornar à aldeia. Embora a inteligência artificial tivesse ficado ofendida, ela não resistiu ao seu mestre. Eles entraram no portal, que se fechou atrás deles. A cabeça decepada do cavaleiro tornou-se um holograma e depois desapareceu completamente. O corpo do Cavaleiro das Trevas foi restaurado novamente. Ele disse que tudo estava como ele previu. Enquanto isso, os jovens voltaram para o metrô. O oásis já estava florescendo, pois agora deveria receber sua tarefa. Mas Marf notou que havia algo mais. A inteligência artificial ficou brava e perguntou o que de novo. O cara disse que, como o Oasis sabe, o serviço do jogo Wing Online começou há 5 anos. Jogar como criminoso tem muito mais desvantagens do que vantagens. Isso significa que as pessoas do underground são uma escória. Elas podem ser facilmente derrotadas apenas destruindo pelo menos uma de suas gangues. Marf continuou dizendo que o cara para quem eles estão indo é considerado o rei entre esses psicopatas. Anchove concluiu que a inteligência artificial poderia chamá-lo de rei dos psicopatas. A partir dessas palavras, o Oasis não sabia se ria ou chorava. O menino perguntou por que se encontrar com ele. O jovem respondeu que para começar um grande negócio é preciso muitas coisas, mas o que importa mesmo é o dinheiro. Os caras saíram para uma rua movimentada. De repente, um homem chamou um cavaleiro ambulante em sua direção, que olhou em volta com cautela. O desconhecido disse ao homem que seu rosto mostrava que ele estava sendo perseguido por caçadores de recompensas. O mascarado disse que tinha os preços mais baixos da Coreia e garantiu-lhe uma transação 100% segura. Não conseguiu encontrar uma mais barata e se ofereceu para pagar na bolsa de ouro. Mas outro homem disse que mataria a esposa se ela descobrisse e passasse pelo estranho mascarado. O comerciante pensou consigo mesmo que, como esperado, o casamento era perigoso. Não era por isso que ele era solteiro, mas simplesmente não queria se casar ainda. Mas então Marf e Oasis abordaram esse homem. Anchove imediatamente declarou que queria se encontrar com seu chefe. O mascarado olhou de soslaio para os recém-chegados, percebeu que pareciam lixo e ignorou essas pessoas. O comerciante afirmou que era um jogador comum, mas o jovem pediu ao homem que contasse a Alex que Anchova tinha feito muitas coisas. A expressão do homem mudou instantaneamente para preocupação. Mesmo assim, o estranho fingiu não ter ideia do que Marf estava falando e acrescentou ao cara que havia cometido um erro. E o próprio homem começou a fugir. Oasis perguntou ao senhor se o deixariam ir assim. Marf disse-lhe calmamente para esperar, e a inteligência artificial perguntou ao cara quem era Anchove. O jovem explicou que Anchove era o apelido que o cara usava para sua conta de Game Master quando estava trabalhando no jogo. Oasis ficou horrorizado com o que ouviu. Ele perguntou a Marf se era possível revelar sua identidade daquela forma. Mas o jovem simplesmente respondeu que as informações aqui são confidenciais. Essas são as regras deste lugar e, além disso, Alex não vai contar nada. O jovem acrescentou misteriosamente que Alex o conhecia pessoalmente. Enquanto isso, 2 homens desconhecidos se aproximaram dos rapazes que esperavam. Uma pessoa desconhecida estava olhando cuidadosamente ao redor. Oasis virou-se para o jovem, insinuando a presença de outra pessoa. Mas Marf respondeu brevemente que sabia. Alex enviou ainda mais psicopatas. Um desses desconhecidos veio até Anchove e disse que o patrão queria vê-lo. Colocaram um saco na cabeça de Marf. Ele pediu que fossem mais gentis. A inteligência artificial gritou de excitação por seu mestre. Mas o cara disse ao Oasis para não se preocupar, e acrescentou que por questões de segurança também colocaram um saco na cabeça do menino. Os bandidos levaram os caras para alguma mina. Oasis e Marf, além de terem sacolas colocadas na cabeça, também estavam com as mãos amarradas. O integrante do grupo de bandidos disse ao patrão que os havia trazido e ele permitiu que entrassem. Os caras foram levados para alguma sala e liberados. Suas máscaras foram retiradas e suas mãos foram liberadas. Alex examinou Marf cuidadosamente. Aí ele simplesmente disse que não era Anchova. Alguns eventos anteriores, fora do espaço de jogo, Marf saiu da cafeteria e começou a trabalhar. O cara estava tomando café e estava perdido em pensamentos, quando de repente alguém ligou para ele. O desenvolvedor se virou e perguntou ao estranho quem ele era. O estranho simplesmente se apresentou, chamando-se Alex. O estranho não acrescentou mais nada, mas Marf pareceu reconhecê-lo. O cara perguntou a Alex por que ele decidiu encontrá-lo daquela forma e acrescentou que poderia escrever um depoimento para a polícia. Marf acrescentou se o cara iria adicionar perseguição ao seu caso. Alex explicou que caso contrário eles não teriam se conhecido. O cara começou a implorar a Marf que retirasse as acusações,
pedindo-lhe que mostrasse misericórdia pelo menos uma vez. Com estas palavras, o homem abaixou a cabeça. Alex jurou que nunca mais faria nada ilegal no jogo. Murphy apenas suspirou profundamente em resposta. Anchovy explicou que seguia as regras da empresa, por isso não poderia ajudar Alex de forma alguma. E no final acrescentou que mesmo que pudesse, não o faria, o que deixou Alex confuso. O homem caiu de joelhos na frente de Murphy em grande desespero. Alex começou a implorar ao cara com todas as suas forças para salvá-lo desta vez. E diante dos olhos de Alex apareceu o próprio Anchovy, que se lembrou de suas palavras do encontro anterior. O patrão ficou confuso, pareceu reconhecer Anchovy. Alex levantou-se abruptamente e bateu as duas mãos na mesa com toda a força. O homem ordenou que todos os seus subordinados deixassem seu escritório. Todos os presentes saíram pela porta, deixando seus rapazes conversando. Alex voltou ao seu lugar e suspirou pensativamente. Mas então ele se levantou novamente e se aproximou do sério Murphy. Seu olhar mudou de severo para afável e florido. Ele disse que não reconheceu Anchovy devido ao seu caráter de baixo nível. No mesmo tom acolhedor, Alex perguntou o que levou o cara a um lugar tão miserável. Murphy pediu que ele não exagerasse e perguntou se o cara sabia que havia sido demitido. Alex perguntou ao jovem quem ele o considerava e acrescentou que na verdade ele não era um traidor. Murphy pediu que ele parasse e não o chamasse de Anchovy ou de amigo, porque agora ele é Léo. Alex perguntou quem era Léo, mas Anchovy explicou que era o apelido dessa conta. O jovem pensou no novo apelido de Murphy e sugeriu que era uma dica de algo parecido com o chefe final. Alex perguntou se ele estava certo, mas a boca de Anchovy caiu em estado de choque. Oasis presumiu que seu mestre queria se tornar o chefe final deste mundo. Murphy mudou de assunto, pediu para ir direto ao assunto. Anchovy disse a Alex que lhe daria informações importantes, mas em troca pediu-lhe um pouco de ouro emprestado. O cara começou a concordar e Murphy começou a contar a ele coisas interessantes. Anchovy disse que em breve adicionariam um item de cash que aumentaria as chances de aprimoramento e sugeriu que Alex comprasse uma pedra de aprimoramento e a vendesse depois de um tempo. Murphy observou que o jovem ainda ganharia dinheiro, mas acrescentou que em um mês, quando a sexta temporada for baixada, as restrições de nível serão aumentadas e novos equipamentos serão adicionados. E as pedras de aprimoramento no mercado se esgotarão quando um novo item for adicionado. O jovem disse que ao longo da sexta temporada haveria falta de pedras de aprimoramento e Alex poderia relaxar. O cara respondeu que não era difícil para ele emprestar dinheiro ao Anchovy, mas o que aconteceria com o jogo? Alex perguntou se estaria tudo bem se eles lançassem algo assim. Murphy disse ao conhecido que isso era apenas o começo. O cara continuou que no futuro terão muito mais itens para equilibrar o jogo. Sam fará de tudo para lucrar. Um holograma apareceu na frente do jovem com uma mensagem contendo um pedido de acordo com Alex. O cara disse que tinha 1 milhão de ouro. Como Anchovy pediu, ele compartilhou informações importantes, para o jovem não perguntar por que ele precisava tanto. Murphy agradeceu ao amigo pela ajuda e prometeu pagar a dívida em breve. Alex finalmente perguntou a Anchovy se ele ganharia dinheiro com pedras de power-up, mas o jovem respondeu que não estava aqui pelo dinheiro. O cara disse ao Oasis que eles estavam indo embora. O cara disse para quem estava saindo que Murphy agora está com um rosto bastante simpático, mas Anchovy não o entendeu. O jovem se virou e perguntou o que significavam suas palavras. Alex explicou que os rostos de pessoas como ele são os verdadeiros vilões. O cara acrescentou que a cara é de vilões que vão atingir seu objetivo a qualquer custo. Murphy pensou nas palavras de seu conhecido, no que significavam, o rosto de um verdadeiro vilão. Anchovy tentou lembrar onde já podia ouvi-lo, e a inteligência artificial esclareceu que Murphy, mesmo assim, retirou as acusações, porque Alex foi muito educado com ele, chamando-o de amigo. O jovem explicou que o julgamento é um simples espetáculo, uma atuação para alertar os agressores. Mesmo que Alex não tivesse ido até ele pessoalmente, o caso ainda teria sido encerrado. Oasis perguntou ao seu mestre se ele estava cansado, já que estava jogando há 15 horas. Anchovy admitiu que estava um pouco cansado e pediu para abrir primeiro a janela de negociação. O cara tinha 1 milhão de ouro na conta e deu tudo para Oasis. Murphy disse à inteligência artificial para abrir vários bancos e armazéns lá e comprar todo o minério de ferro a um preço inferior a 5 ouro no mercado de câmbio. Perguntei ao Oasis se deveria comprar lá, mas o cara disse que explicaria mais tarde, porque estava muito cansado agora. Anchovy também queria que o menino chegasse ao 10º nível sem ele, mas a inteligência artificial imediatamente perguntou o que aconteceu com seu trabalho. Desaparecendo do espaço de jogo, Murphy respondeu que o trabalho poderia ser mudado no 10º nível,
O cara disse que eles trabalharam muito e desapareceram com essas palavras. Oasis percebeu que a partir de agora estava sozinho e finalmente poderia curtir o jogo de verdade. O cara pulou de alegria. O cara entrou em uma das lojas e anunciou que estava comprando todo o minério de ferro por 5 moedas de ouro. Apareceu uma notificação do sistema sobre a finalização da compra do minério de ferro. A inteligência artificial foi caçar morcegos. E então o menino foi caçar aranhas. Um holograma de uma notificação do sistema apareceu indicando que o inventário estava cheio, e um pedido para tentar novamente quando o garoto liberasse espaço no inventário. Oasis percebeu que havia coletado muitos itens e começou a pensar no que fazer com eles a seguir. A inteligência artificial decidiu criar tecidos a partir de teias de aranha. O sistema notificou que o nível de habilidade de fabricação havia aumentado. Oasis percebeu o quanto era divertido. O menino decidiu tentar cozinhar. O sistema notificou que ele havia aumentado suas habilidades culinárias. O menino começou a se perguntar se não tinha nada para fazer. Mas de repente Oasis encontrou algo que não tinha feito antes. Foi pescar. O sistema enviou mensagem sobre o aumento do nível de habilidade de pesca. A inteligência artificial foi tão atualizada com a ajuda da manufatura que agora seu nível aumentou para o 12º. Um dia se passou e o Sr. Oasis ainda não havia retornado. O menino sentou-se e pescou, esperando por Murphy. De repente, a inteligência artificial foi notada por 2 inimigos. Eles o reconheceram e decidiram que ele ainda era novo no underground e não havia mudado de emprego. Os inimigos foram alegremente ao Oasis para lidar com ele. E então eles sacaram suas armas e pularam sobre o garoto para atacá-lo por trás. Um dos inimigos o cumprimentou e levantou a mão. A inteligência artificial ouviu um barulho atrás e se virou. Enquanto isso, Murphy dormia em seu quarto, descansando após um longo jogo. O telefone tocou, exibindo muitas mensagens e chamadas perdidas. Anchova percebeu que ainda não poderia escapar e pensou que precisava encontrar um álibi. Algum tempo depois, num restaurante à noite, a chefe de design gráfico da Online, Sarah, perguntou se ele iria viajar. Anchova concordou e acrescentou que havia trabalhado duro durante 15 anos, então queria ir para algum lugar distante. O chefe do departamento de qualidade, John, apoiou a ideia do amigo. Desde os tempos de clube no ensino médio, Murphy vem desenvolvendo Ving Online com esses caras. O estilo de jogo incomum de Léo seria um grande problema para o cara, eles poderiam suspeitar dele, então o jovem acreditou que a viagem era um álibi ideal. A garota sentada em frente perguntou para onde o cara estava indo. Mas Murphy respondeu calmamente que sempre quis visitar a Índia ou a América do Sul e também queria ir a Bali. Sarah olhou para o jovem com um olhar cheio de desconfiança, pois a menina tem boa intuição. João, enquanto devorava a comida, respondeu que o amigo deveria aproveitar para descansar, pois havia trabalhado muito. Mas Sarah não desistiu de suas perguntas tão facilmente. A menina perguntou a Anchova o que ele faria quando voltasse. Murphy respondeu que ainda não tinha pensado nisso. John acrescentou que invejava o jovem porque também queria sair de férias e se perguntava quando foi a última vez que dormiu o suficiente. Anchova, brincando, sugeriu que seu amigo desistisse. O que fez John engasgar com a comida, ele não sabia se deveria. A menina bebeu outro copo e disse pensativamente que era melhor ir embora, porque já queria há muito tempo. Sarah sugeriu que 2 amigos tentassem recomeçar. Os jovens olharam para ela com atenção. A menina acrescentou que eles poderiam formar apenas um pequeno grupo, como no ensino médio, e criar um jogo. John concordou com a amiga sem hesitar, acrescentando que se ela abrisse uma empresa, ele entraria. Os 2 amigos olharam para Anchova, esperando sua resposta. Mas o cara os chamou de idiotas e disse que estavam completamente bêbados. A menina disse que estava falando sério e Murphy a lembrou de que ela era responsável pelas contas do hospital da mãe e pelas mensalidades do irmão. Sarah ficou em silêncio. Ela entendeu que o jovem estava certo. Anchova virou-se para João. Ele disse que o amigo dele estava com a esposa grávida. Como ele pôde falar tanta bobagem? Os amigos tentaram de alguma forma se opor, mas o jovem os chamou de idiotas e pediu que esquecessem. Murphy simplesmente serviu mais bebidas para seus amigos. O jovem pensava que um dia os 3 criariam uma pequena empresa, e Anchova ficaria feliz em trabalhar nela em jogos. Mas agora era impossível. Afinal, o cara deve primeiro se vingar da empresa por destruir o jogo. Anchova estava confiante de que conseguiria ser um vilão sozinho. Mas um pouco mais tarde, o jovem pensou em como sua inteligência artificial Oasis se sairia ali. Enquanto isso, o menino lutava com todas as suas forças contra seus inimigos. Um dos vilões notou algo.
mas o segundo continuou a desferir golpes poderosos no menino. Um desses golpes desmoronou a superfície de concreto da rua, e o Oasis mal se esquivou do golpe. Mas a inteligência artificial perguntou aos rapazes o que estava acontecendo e por que de repente começaram a atacar. Mas os inimigos não entenderam quem era o menino, pois ele repeliu muito bem os ataques. Os homens não entendiam como um jogador novato poderia bloquear. Os inimigos concordaram que isso era impossível, provavelmente foi um erro, e decidiram tentar atacar o Oasis novamente. Dois inimigos avançaram o mais rápido que puderam contra o menino, que apenas alguns minutos atrás estava pescando. A inteligência artificial abriu os olhos, expressando entusiasmo. O Oasis fez pose e se preparou para lutar contra os caras. Ele estava com uma adaga na mão. E assim o menino repeliu o golpe do inimigo. O sistema exibiu uma mensagem de que houve um bloqueio bem-sucedido. Aqui o segundo inimigo atacou imediatamente, mas o menino também repeliu o golpe. O sistema exibiu novamente uma mensagem de que houve um bloqueio bem-sucedido. O Oasis perguntou aos inimigos por que eles continuaram a atacar. Um dos homens perguntou ao outro se era um erro técnico do jogo ou não. O segundo respondeu que não parecia um erro. O inimigo disse ao outro que o bloqueio apenas reduz o dano recebido. Mas seu camarada respondeu que não com esta arma. O homem acrescentou que a única arma online do UG com bloqueio de 100% pode ser comprada na vila para iniciantes. Esta arma é chamada de Adaga do Novato. Um dos inimigos percebeu que isso era desonesto, mas o segundo explicou que ninguém usa essa arma porque o dano é muito baixo. O homem ficou surpreso que o Oasis só conseguiu repelir os ataques com seu nível de habilidade no jogo. O segundo bandido sugeriu que havia duas opções, ou o garoto era um gênio nas batalhas 1 contra 1 ou estava usando um código de vantagens. Mas o primeiro notou que nunca conheceu heróis que usassem códigos de vantagem neste jogo, mas o segundo dos inimigos disse que então isso explica tudo. O homem sugeriu que seu amigo verificasse tudo sozinho, independentemente de usar códigos de benefícios especiais ou não. E com essas palavras o homem pega uma besta e atira uma flecha na inteligência artificial. O inimigo gritou com o menino para tentar repeli-lo. O bandido lança uma chuva de flechas em direção ao oásis. Mas o menino desviou todas as flechas com sua adaga. Os homens concordaram que o Oasis usa códigos especiais de vantagens. De repente, a adaga do menino foi perfurada por uma das flechas, despedaçando a arma em pequenos fragmentos. O sistema exibiu uma mensagem de que a força da adaga havia expirado, a arma estava quebrada. A inteligência artificial olhou para o fragmento da arma com perplexidade. No mesmo momento, uma das flechas atingiu seu rosto, e uma mensagem do sistema foi exibida informando que o menino havia morrido. Os inimigos ainda estavam se perguntando se o Oasis estava usando códigos de vantagens especiais ou não. Os inimigos consideraram isso assustador e decidiram escrever ao mestre do jogo sobre isso. De repente, atrás dos bandidos, surgiu a questão de por que eles estavam atacando dois deles, e os homens se viraram simultaneamente para olhar. Murphy disse que sua cabeça iria explodir e pensou que se bebesse tanto de novo iria enlouquecer. Ambos os inimigos perguntaram a Anchova quem ele era. O jovem respondeu que era amigo daquele menino e olhou para o corpo caído do Oasis. A inteligência artificial chamou seu mestre. Anchova disse aos inimigos, querendo matar alguém, o caminho estará preparado para sua própria morte. O jovem puxou uma espada e perguntou com raiva se eles sabiam disso. O cara apontou uma faca para seus inimigos, pronto para atacá-los a qualquer momento. Ambos os inimigos estavam cautelosos, seus rostos expressavam tensão. Murphy deu um pulo e correu o mais rápido que pôde em direção aos inimigos. Em determinado momento, Anchova já estava atrás do arqueiro. O jovem atacou o vilão, mas um segundo depois o homem percebeu que Murphy não era tão forte, seu ataque não adiantou nada. Imediatamente ele riu e chamou seu oponente de incompetente. Anchova percebeu que devido à diferença de níveis o dano não ocorreu. Enquanto isso, o segundo dos vilões voava acima dele. O cara se perguntava se era hora do inimigo se preparar para a morte. Mas o homem perguntou-lhe em resposta se ele estava pronto e desferiu um golpe esmagador no jovem. Mas ele conseguiu se esquivar e o inimigo destruiu a rua de pedra com seu golpe. O jovem voltou a uma posição estável para se preparar para continuar a batalha com o inimigo. Murphy pegou uma poção venenosa de basilisco, embora lamentasse usá-la em um inimigo relativamente pouco perigoso. Mas Anchova percebeu que neste caso não tinha escolha. Com essas palavras, o cara joga uma garrafa de poção venenosa de basilisco diretamente no inimigo. O arqueiro não entende o que é, mas suspeita corretamente que seja uma poção venenosa. O inimigo grita para o amigo que ele precisa sair da nuvem venenosa. Os inimigos fugiram o mais rápido que puderam da nuvem de substância venenosa.
Mas neste momento Murphy joga um segundo recipiente com veneno nos homens. Os bandidos decidem se separar. A anchova, por sua vez, já estava no morro logo acima dos vilões. Ele lhes disse para não se preocuparem, pois esse veneno tem as propriedades da maioria dos gases. O cara acrescentou que se for incendiado, ele desaparecerá, e com essas palavras Murphy joga uma tocha com chama de fogo nos inimigos. O primeiro dos vilões mandou seu amigo correr. Um instante depois, ocorreu uma explosão colossal, as chamas se espalhando por uma grande área do território. O segundo homem bebeu uma poção curativa e ordenou ao primeiro que fizesse o mesmo, mas o arqueiro disse que ficou atordoado e incapaz de realizar ações. O primeiro vilão pensou que estava atordoado porque havia perdido 70% de seus pontos de saúde em 5 segundos, e se fosse atacado antes do efeito terminar, estaria acabado. Murphy saiu do fogo para os inimigos e disse aos homens, como esperado dos jogadores de alto nível, que parecia que eles ainda estavam vivos. O olhar de Anchova expressou regozijo em relação aos bandidos. O arqueiro pediu ao seu camarada que lhe desse tempo até que o efeito do atordoamento passasse. O segundo vilão concordou com ele e acrescentou que não deveria se preocupar. O homem utilizou a habilidade de postura defensiva, cuja essência é que o herói entra em um estado invulnerável, perdendo a capacidade de atacar, e todos os ataques contra membros de seu próprio grupo são redirecionados para o herói que ativou a habilidade, e a defesa aumenta. Murphy percebeu que teria que usar uma espada com aura sombria. Anchova saca uma enorme espada mágica e corre para atacar o inimigo. Mas o homem percebeu que com a força atual do cara essa técnica não funcionaria. O jovem não escuta as palavras do inimigo e voa acima do inimigo para atacar. No mesmo momento, Murphy desfere um golpe com sua espada no vilão, e ele se pergunta de onde vem tal dano. Anchova percebe que esse golpe já é diferente dos anteriores, mas a nova habilidade consome uma porcentagem de pontos de saúde por segundo, o que é bastante arriscado, mas só assim o cara consegue compensar a diferença de níveis. O jovem entende que precisa acabar com isso rapidamente e ataca o inimigo com uma série de golpes com sua espada. O arqueiro ordenou ao seu companheiro que cancelasse sua postura defensiva e simplesmente atacasse. O homem concorda e cancela sua habilidade ativada. O inimigo levanta as mãos em um golpe e anuncia a Murphy que seu blefe acabou. Essas palavras deixaram Anchova tensa, que olhou para o vilão com um olhar insatisfeito. O segundo dos inimigos desfere um golpe cortante em seu inimigo. Um flash de luz obscureceu tudo ao redor, bloqueando a visão do campo de batalha. Mas agora a fumaça se dissipou e o sorriso insidioso do inimigo foi substituído por uma expressão de choque em seu rosto. Murphy tinha a mesma adaga de novato nas mãos, que conseguiu repelir completamente o ataque esmagador do inimigo. O arqueiro explicou que o cara conseguiu trocar de arma, mas o segundo vilão percebeu que era impossível trocar de arma durante a batalha. O primeiro inimigo acrescentou que teoricamente era possível trocar de armas durante uma batalha, mas esta foi a primeira vez em sua experiência. Um curto período de tempo é muito importante aqui, pois o menor erro e o herói será multado pela arma que caiu de suas mãos, já que cada segundo afeta o resultado de uma batalha 1 contra 1 e esta técnica é considerada esquecida. Ambos os inimigos se perguntaram como esse cara usou e quem ele era em geral. Os inimigos, no momento em que viram o jovem se aproximando, decidiram recuar. Afinal, os vilões perceberam que diante deles não estava um recém-chegado, mas sim um monstro. Mas Murphy diz que é muito pior que o monstro. Anchova disse aos homens que ele era uma espécie em extinção e, com essas palavras, o cara apontou sua lâmina negra contra seus inimigos. Ambos os vilões acompanham de perto o jovem e decidem o que fazer. Mas naquele momento o cara começou a correr na direção deles o mais rápido que podia. O segundo se preparou para lutar contra Murphy e fez pose. Um momento e Anchova passou correndo pelo vilão e percebeu que o jovem não estava mirando nele. O arqueiro disse ao seu companheiro para não se preocupar com ele, porque o efeito do atordoamento já havia passado. O cara passou pelo inimigo num instante, nem entendeu o que aconteceu. Murphy cortou seu oponente ao meio e suas peças se espalharam por toda a parte. Antes de desaparecer, o arqueiro percebe que é hora de fazer uma pausa. Mas Anchova partiu em busca do segundo vilão. O inimigo refugiou-se num dos blocos subterrâneos, onde decidiu temporariamente recuperar o fôlego e perceber o que tinha acontecido. O homem rapidamente decide sair do jogo antes que Murphy o alcance. Uma mensagem do sistema apareceu na tela, informando que o jogo seria encerrado em 5 segundos. O inimigo começou a esperar que esses 5 segundos expirassem. 2 segundos antes de sair do jogo, Murphy ultrapassa o inimigo e levanta sua espada sobre ele. E no último segundo antes de sair do jogo,
O cara corta o segundo do inimigo em dois para crescer. Enquanto isso, a inteligência artificial estava na água com uma flecha na cabeça e parecia que o mestre se esqueceu dela. Um holograma de notificação do sistema apareceu informando que Marf havia usado a Pedra da Ressurreição. Oasis observou que este trabalho é muito extremo e ele não pode fazer isso. Mas Anchova pediu desculpas ao menino e tocou sua cabeça com a mão. O cara perguntou se ele estava atrasado e olhou a inteligência artificial diretamente nos olhos. Oasis ficou um pouco confuso depois disso. Mas quando o gelo derreteu, o menino parecia mais alegre e disse que estava começando a se acostumar com as constantes ressurreições. De repente, um holograma da tela de notificação do sistema apareceu, dizendo que o jogador de Léo tinha 4.380 pontos de desonra. Marf ficou indignado com a quantidade de pontos, esperando que houvesse muito mais, e com irritação na voz disse que aqueles caras eram uma coisa pequena, embora lhe parecessem fortes. Anchova explicou que ao matar outros jogadores, o herói recebe metade da desonra, e os homens só tinham cerca de 2.000 pontos. Uma mensagem do sistema foi exibida indicando que o nível de diabolismo havia aumentado em um nível, ao que o cara reagiu com aborrecimento. O cara disse ao Oasis que devido à sua reação incrível, ele poderia ser suspeito de usar códigos de vantagem, então o jovem aconselhou a inteligência artificial a reduzir suas habilidades de combate. O menino se perguntou como recusar de propósito. Marf aconselhou o menino a ser mais humano. Anchova disse à inteligência artificial para segui-lo rapidamente porque era hora de seu trabalho. Os caras chegaram às portas do templo. O Oasis se perguntou por que eles vieram aqui. Marf pegou o garoto pelos ombros e sentou na frente dele. O cara explicou que todas as suas habilidades de Cavaleiro das Trevas custavam pontos de saúde, então ele deveria monitorar sua barra de saúde. Anchova continuou bebendo poções de cura ou recebendo cura. E então o jovem pediu ao Oasis para se tornar padre. O cara acrescentou que isso era para restaurar seus pontos de saúde. A inteligência artificial explicou suas palavras sobre como se tornar seu curador ambulante. Mas o jovem percebe que foi desclassificado. Pega o Oasis, joga-o por cima do ombro e diz que é hora de trocar de roupa. Mas o menino ficou indignado porque também queria um emprego oculto. Ao que o cara respondeu brevemente que já havia dito que tudo iria acontecer. Depois de algum tempo, o Oasis trocou de roupa e foi até o senhor. O jovem se virou para ele. A inteligência artificial notificou Marf que ele havia terminado. Apareceu uma mensagem do sistema, que indicava o novo trabalho do Oasis como sacerdote, seu nível, o nível de seus itens, força, agilidade, inteligência, resistência, magia. O cara riu e disse que sabia que isso combinava com inteligência artificial e acrescentou que o cara parecia um padre. Anchova começou a explicar que os padres são pessoas nobres, porque se você fugir de uma caminhada em grupo, as pessoas farão fila para ajudar, mas Oasis disse que entendeu tudo e pediu para o jovem parar. Marf disse ao menino que agora que ele também tinha um emprego, ele sugeriu passar para o próximo objetivo. O menino perguntou se seu mestre iria matar personagens não jogadores novamente. Mas o jovem disse que o objetivo era outro, e era que os rapazes precisavam chegar ao nível 90 em um mês, ou seja, os jovens iriam bombar até o fim. A inteligência artificial ficou surpresa ao ver como isso poderia ser feito em um mês. O Oasis entendeu que normalmente leva mais de 6 meses para uma atualização completa. Marf explicou ao garoto que a atualização mais extensa seria lançada em um mês. O cara acrescentou que essa atualização vai abrir um novo mundo, novos itens serão adicionados e o nível máximo será aumentado para 100. O jovem explicou que ele e o Oasis passarão primeiro e, quando a atualização sair, monopolizarão completamente o novo mundo. Anchova anunciou isso com grande entusiasmo no rosto. Os caras chegaram a um lugar. O sistema exibiu uma mensagem dizendo que este era o covil de uma cobra. Oasis perguntou ao seu mestre que as masmorras do nível 50º não são muito difíceis para eles. O jovem pediu ao menino que não se preocupasse, pois tudo estava planejado. Mas Marf não teve tempo de terminar a frase quando ouviu sons terríveis bem na sua frente. Anchova virou-se para o som que chegava e viu uma cobra gigante. No mesmo momento, o cara deixou de lado sua inteligência artificial. O monstro cobra atingiu o local onde o menino estava um segundo atrás. O cara gritou para o monstro que quase o assustou. O jovem pegou a lâmina na mão e ativou uma aura sombria. Anchova ordenou à sua inteligência artificial que deixasse o tratamento para ele. O olhar do jovem estava direcionado para frente, direto para o gigantesco monstro cobra de nível 50 com uma força incrível. E o próprio cara correu para a batalha com um inimigo enorme e forte, que estava pronto para desferir um novo golpe nos pequenos heróis. O menino concordou com isso,
e a sacerdotisa apertou seu cajado com mais força.